Olá pessoal, eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga, vim dar continuidade aqui com vocês sobre o tema confiança. Estava lendo outro dia, sobre o tema, um tema interessante, que é a questão do micro e do macro sistema, que nós vivemos num microsistema, mas participamos de um macrosistema. Para resumir, eu lembrei de um comentário que fez Carl Sagan, não? Que quando ele fala do universo, que se você encontrar uma pessoa e essa pessoa for te contrariar, lembre-se de que existem 100 bilhões de galáxias e nessas galáxias provavelmente você não vai encontrar uma pessoa igual a essa que está diante de você. Então deixa ela ir. E ele reflete também sobre a capacidade que nós temos enquanto seres humanos de, como seres inteligentes, atuar neste mundo de maneira diferente, que nós temos a opção de destruí-lo ou de promovê-lo para descobertas fantásticas. E aí eu fico questionando qual é o caminho que nós estamos seguindo. Mas Gisele, o que tem isso a ver com confiança? Confiança é um tema complexo porque significa acreditar, mas acreditar em uma estabilidade tanto do micro, que é o meu espaço, quanto do macro, que é o de fora, o espaço de fora, é tudo que me cerca, não é? E aí a forma como o ser humano desenvolveu essa falta de estabilidade é muito visível na maneira como esse ser humano lida com a natureza. Quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de leis naturais, de conexão com algo que eu não tenho controle, que não partiu de mim, O Sol, o próprio universo, toda essa questão cósmica é algo de que os cientistas estudam, mas não partiram dele, não partiram o controle de um ser humano. Então isso por si só pode gerar questionamentos de instabilidade. Mas se nós observarmos a natureza e a sua perfeição, nós conseguimos compreender que existe uma estabilidade das leis naturais e que toda vez que essas leis não são respeitadas, provavelmente nós começamos a sofrer as consequências da falta de respeito dessas leis, que nós invadimos a natureza na tentativa de fazer com que ela funcione com as leis estabelecidas pela dinâmica do homem. E a pandemia veio mostrar pra gente que é a natureza quem comanda o universo. E mesmo nós sabendo disso, nós não aprendemos a pensar de uma maneira ecológica e sistêmica. De novo, o que isso tem a ver com confiança? Simples. Olhe o seu ambiente ao redor, desde quando você nasceu, e perceba se você foi ensinada baseado na escassez da natureza, interpretada pelo homem, ou na lei de abundância da própria natureza. A maneira como você percebeu o mundo através dos 5 sentidos e descobriu esse mundo, a maneira afetiva do que estava em torno de você, a maneira social é que influencia você na sua entrega para as suas relações. O que são relacionamentos? Nós não nos relacionamos somente com outros indivíduos, nós nos relacionamos com tudo. Para criar esse ambiente aqui que é o meu ambiente de descanso, de meditação, eu criei uma relação, ou seja, um vínculo, um significado para ter este espaço, para escolher este tapete, para escolher os quadros que estão aqui, não é? E a minha conexão de acordo com o meu modelo de mundo, com aquilo que eu vejo, que eu sinto, que percebo e que para mim é importante. E conectando a uma vista que para mim também é muito importante, que são as árvores, a natureza. Mas, para criar este ambiente e as sensações que esse ambiente vai me trazer, partiu de um autoconhecimento de que o que me faz bem, do que eu gosto. Então, eu gosto de planta, eu vou colocar planta. Eu gosto de escrever, eu vou colocar algo que me lembre. Eu gosto de ler, eu deixo os livros. Eu gosto de música. Tem aqui um instrumento musical, não é? Então, eu vou criando este ambiente a partir do meu autoconhecimento das coisas que são importantes para mim. Algumas coisas podem ter sido influenciadas, não é? Pela minha história, por N coisas. Outras coisas podem ter sido influenciadas por um social, um macro mais externo. Vamos falar da correria e da competição? Se eu sinto confiança e segurança, eu preciso correr?
Eu preciso competir? Eu preciso garantir? Não. Da onde foi gerada a instabilidade? Do homem ou da natureza? Se o homem criou a instabilidade, hoje ele corre atrás justamente das consequências da má gestão daquilo que ele criou. O homem aprendeu a pensar na escassez e conseguir as coisas através da escassez ou através da abundância? Uma história simples para vocês compreenderem. Numa tribo, chegou um pesquisador e queria pesquisar os comportamentos das crianças da tribo. Então ele encheu uma cesta de maçã, colocou debaixo de uma árvore, juntou 10 crianças e disse assim: vocês vão partir daqui, colocar uma do lado da outra, e aquela que chegar primeiro fica com a cesta de maçã. E as crianças não entendiam o que era para fazer. Uma criança partiu, pegou a cesta de maçã e começou a dividir com os demais. E ele falou: não, mas a cesta é sua, você ganhou. Você pode ficar com todas as maçãs. E a criança respondeu: como é que eu posso ficar feliz comendo a maçã e tê-las todas para mim, vendo os meus irmãos sem comer as maçãs? O princípio básico da estabilidade é a igualdade. Nós crescemos a partir do princípio da igualdade? Nós crescemos a partir do princípio da abundância, de que há o suficiente para todos, de que a comunidade pode cuidar do desequilíbrio natural que possa acontecer na divisão disso tudo? Como é que o ambiente nos domesticou a pensar e sentir? O que tudo isso tem a ver com relacionamentos? A maneira como eu aprendi a me relacionar com o mundo. A maneira como eu recebi esta herança de que o mundo é perigoso, de que o mundo é competitivo, de que o mundo é escassez e que eu tenho que correr atrás, eu tenho que ser o primeiro. E se eu tiver poder e dinheiro, que é uma forma de poder, melhor ainda, porque eu posso subjugar os outros, eu posso ter o controle. A base de tudo, das diferenças e das dificuldades de relacionamento, é a tentativa de controle. E ao tentar ter controle sobre outros seres humanos, eu vou sempre subjugar este outro. E ao subjugar, eu crio e gero todas essas competições. Dentro de uma relação íntima, se houver tudo isso que eu citei para vocês, subjugação, competição, tentativa de controle, poder, essa relação não vai funcionar, porque ela não está criada de uma maneira igual. Há N mil maneiras de nós criarmos comportamentos sociais reproduzidos que promovam a má qualidade das minhas relações. Então, quando eu falo de confiança, é muito claro. Lembra que eu falei que a palavra vem de confidentia, que significa crer, não é? E fidentia deu origem à palavra fé, que é certeza absoluta. Se nós tivermos certeza absoluta de quem eu sou, de como eu me comporto, daquilo que eu sinto, do que é importante para mim, eu desenvolvo uma confiança. A partir desta confiança, a minha relação no mundo. De que o outro não tem o poder de me machucar porque eu aprendi a me defender. De que o outro não tem o poder de me manipular porque eu aprendi a não me subjugar, a não me colocar neste espaço de subjugação. E é muito importante que a gente reflita que nós trazemos heranças equivocadas, influenciadas socialmente por uma maneira distorcida de se relacionar e de estabelecer confiança. A partir daí, nós podemos analisar a qualidade das nossas relações. Se eu tenho certeza absoluta, eu não preciso, tem uma palavra muito usada, né? Eu não preciso fazer barganhas nem com Deus e nem com ninguém. Eu não preciso acreditar que eu sou um ser que mereço ser escolhido ou não por aquilo que eu me comporto, ou que eu vou barganhar espaços, né, para ter privilégios. Se eu realmente tenho convicção absoluta de que, assim como aquela árvore, aqueles pássaros e todo o ambiente é importante para o universo, tanto quanto essas 100 milhões de galáxias, se eu tenho consciência
dessa integridade enquanto ser humano, da minha importância, naturalmente eu me conecto com o meio ambiente e vejo ele parte de mim. Se eu me responsabilizo por mim, eu me responsabilizo por aquele ambiente. Que é dali que surgem essas leis naturais, né, que comandam o mundo. Então, além de eu respeitar, eu vou proteger e vou viver em função de proteger esta natureza. Porque eu e a natureza e todos e tudo somos um só enquanto comunidade. E somos iguais. Eu e uma formiga temos o mesmo valor, apesar da minha inteligência. Temos o direito de ter igualdade de espaço para atuar o tempo que nós vivemos dentro desse espaço, de maneira igual e com abundância. Quando eu realmente tenho confiança e fé, eu não preciso mais correr, eu não preciso mais competir, eu não preciso mais sair na frente. Eu só preciso plantar, colher as maçãs, dividir, me alimentar, continuar plantando mesmo que eu não tenha fome, porque existem pessoas atrás de mim que podem chegar com fome. Tudo isso define exatamente a maneira como você estabelece a sua relação no mundo e as suas relações. Se for através de poder e de controle, tentar controlar o outro como um objeto, esta relação está afadada a desgaste e cansaço. Porque onde há natureza, há liberdade. E onde há liberdade, há afetividade e há intensidade e espaço para sermos como nós somos. Um grande beijo, boa reflexão e eu volto a falar desse tema tão complexo e tão profundo. Até mais.